Bem-vindos ao Metabolismo TV Sua, fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. E a anemia. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje eu quero te explicar quais são as verdadeiras razões por trás de uma condição de anemia e qual é a relação disso com o fungo candidíase. Vou até o quadro um momentinho para explicar. Tem muito que eu aprendi. Estudo. Na verdade, eu, Frank Soares, sou apenas um bom estudante. Eu não inventei nada. O que eu realmente consegui foi ler através de toda a literatura científica, porque gosto da ciência. Eu amo a ciência e amo o conhecimento. Eu vivo apaixonado por entender a causa, por trás das doenças, das situações. Sempre me interessa muito mais a causa do que o sintoma, porque se eu encontro a causa, posso arrancar o problema pela raiz. E não fico, então, tendo que lidar com as manifestações. Tem coisas que eu aprendi estudando a literatura e tem coisas que eu aprendi por observação. Isso que eu vou comentar é uma verdade. É uma verdade comprovada. Quando uma verdade é comprovada, é porque você a vê uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, e sempre resulta ser a mesma. E é o seguinte, veja, entre as pessoas que começam a sofrer de sobrepeso ou de diabetes, o sobrepeso e a diabetes têm uma causa comum, de forma gradual e lentamente. Quando a glicose aumenta, que é o açúcar no sangue, isso causa obesidade. Qual é a causa da obesidade? Glicose alta. É impossível engordar se você não aumentar a glicose. Impossível. Quando a glicose sobe muito e não se pode controlar isso, se chama diabetes. Isso quer dizer que, do meu ponto de vista, a obesidade e a diabetes para mim são mesmo cachorro com coleira diferente. Ambas têm em comum a glicose alta, porque você não pode engordar. Se não tiver a glicose alta, é impossível. E também não pode ser chamado de diabético ou diabética se não tiver a glicose alta. Então, quando estou olhando para a obesidade e diabetes, estamos olhando para a glicose. Agora, entre as pessoas que participaram do programa Natural Slim que eu tenho, umas clínicas, uns centros realmente, que operam em 8 países. Não. Estamos em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia. Temos operações na Espanha, em serviço, na Holanda. E o que acontece? Todas as semanas passam milhares e milhares e milhares de pessoas por esses centros. Não, e eu tenho consultores certificados de metabolismo, que são pessoas que eu treinei para que possam ajudar essas pessoas a recuperar sua saúde e emagrecer. Controlar a diabetes sem medicamentos. Possam controlar a qualidade do sono e todo esse tipo de coisas. Agora, prática com tantos milhares de pessoas semanalmente, a gente vai aprendendo, porque a gente aprende. Se você vê algo que acontece todos os dias, chega um momento em que você ou aprende. E uma coisa que eu descobri é que toda a condição de obesidade e diabetes, como está ligada, o excesso de glicose, então, cria uma infecção severa do fungo candidíase. O fungo candidíase se chama Candida albicans. E aquele fungo candida chama-se albicans, que vem de albino. É um fungo branco. Na verdade, quando alguém tem muito fungo candidíase, pode deixar a língua branca. As senhoras, quando estão amamentando seu bebê, senhora, depois de ter dado à luz, o seio pode ficar bem branco, não é? Porque esse fungo é um fungo branco. É um dos 500 e poucos fungos que vivem no corpo, mas esse especificamente, Candida albicans, é um dos mais agressivos e se beneficia de uma única coisa, da glicose alta. Para poder ter excesso de fungo, candidíase, primeiro você tem que ter a glicose alta. Por isso é que as pessoas com obesidade e as pessoas com diabetes estão sofrendo a expressão um pouco assim como podres. Fungo candidíase. E esse fungo candidíase produz 78 toxinas distintas dentro do corpo, que são ácidos. O metabolismo fica lento, lentíssimo e parado. E essas pessoas depois não conseguem emagrecer, mesmo fazendo dieta. Portanto, eu me dediquei a educar a pessoa e uma das coisas que fazemos nos centros, Natural Dieting, é que fazemos alguns tratamentos para limpar o fungo candidíase, para que a pessoa possa emagrecer e não engordar de novo. Agora, o que acontece? Ao longo de 20 anos fazendo isso, muitas das pessoas que chegavam até mim com sobrepeso e obesidade,
Quando chegavam, me diziam: eu tenho anemia. Quando eu procuro na literatura o que é anemia, anemia significa que os glóbulos vermelhos, que são os da sangue, por exemplo, os glóbulos vermelhos, o glóbulo é assim. Isso que o torna vermelho é que esse glóbulo dentro tem ferro. O ferro é um mineral que reflete a luz vermelha e o glóbulo é vermelho no sangue como um componente importante. Tem ferro, muita gente não sabe disso, mas o que deixa a glóbulo vermelha é porque tem ferro. Ao ver uma floresta, percebe-se que é verde. Por quê? Porque há magnésio na clorofila, que reflete luz solar, apenas ondas verdes. O que vê é magnésio. Com o sangue, o ferro reflete luz vermelha, então disse que é vermelho. O que vê é o reflexo do ferro. Não se pode construir hemoglobina, que transporta oxigênio pelo corpo. Ao respirar, o oxigênio entra nos pulmões e na hemoglobina. O que você está vendo é o reflexo do ferro. Você não pode construir hemoglobina, que é o que carrega o oxigênio do corpo. Quando você respira, o pulmão entra, esse oxigênio entra na hemoglobina. Hemoglobina, certo? E isso leva o oxigênio para as células, e é isso que permite que seu corpo continue vivo e o metabolismo funcionando, não é? Muitas pessoas chegaram a Natural Slim dizendo ter anemia. Mesmo estando acima do peso, pessoas com sobrepeso, gordinhas, com anemia, o médico não sabe. O médico sempre, quando você pergunta a um médico, eu estive revisando isso, até a Clínica Mayo, que é uma clínica americana muito famosa, diz que a anemia é causada. Bem, essas são as razões que a Clínica Mayo coloca e você pode ver e diz: anemia é causada porque há uma úlcera. Uma úlcera no intestino, uma úlcera no estômago, isso é verdade, porque a úlcera pode sangrar. Tanto que então a quantidade de sangue que está perdendo pela úlcera diminui muito, que então acaba tendo anemia. A outra razão que dão é que a mulher tem uma menstruação profusa. Uma mulher que tem uma menstruação que perde sangue, vai acabar tendo anemia. Mas a realidade é que essas duas situações representam menos de 5% de todos os casos de anemia, tanto que não resolve. O que acontece? Bem, os dados que eu tenho na medicina é que a anemia deve ser uma dessas duas razões. E o que os médicos dizem? A anemia é uma falta de ferro. O que acontece? Há uma deficiência de ferro, mas não sabem por quê. Então, veja o que eu descobri. O que eu descobri, depois de 20 anos trabalhando com pessoas com anemia, é que cada pessoa que chegava a um Natural Slim, que nós fazíamos um tratamento de candidíase, automaticamente a anemia desaparecia. Então eu comecei a observar, por quê? Se eu estou apenas limpando o fungo, a anemia está desaparecendo. Por que agora o médico diz que a anemia sumiu? Investigando, percebi o seguinte, e é isso que quero compartilhar com vocês. A anemia realmente é causada pela falta de ferro, isso é verdade. Mas o que acontece é que o fungo candidíase depende do ferro para sobreviver. O fungo candidíase ataca principalmente o fígado e o sangue, onde há mais ferro. Pessoas com muito fungo candidíase têm o fungo no sangue, destruindo a hemoglobina e causando perda de ferro, pois o fungo precisa de ferro para se reproduzir. Assim, ao eliminar o fungo candidíase, a anemia desaparece. Portanto, o que ataca o fungo candidíase é o ferro do sangue ou o ferro que está no fígado. Assim que você mata o fungo candidíase, automaticamente a anemia desaparece. Por quê? Porque ele já não está roubando o ferro. Esse fungo condenado. E isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa.